dia a todos. Como o Liberty informou, eu sou Vinícius Hermani, eu sou consultor aqui técnico de São Paulo, de novos negócios. Eu estou com meu colega Paulo Goulart aqui e hoje a gente veio falar com vocês sobre reguladores de pressão. A gente vai falar um pouquinho de algumas características dos reguladores, depois falar de alguns efeitos de performance dos reguladores. A gente vai focar um pouco mais nos reguladores redutores de pressão, falar um pouquinho também de back pressure. E no final a gente vai fazer aqui uma análise de curva com vocês, tá? O que é um regulador de pressão? O regulador de pressão é um dispositivo mecânico projetado para regular a pressão do sistema. Então, nós temos os reguladores redutores de pressão, que regula a pressão da jusante, ou seja, a pressão da saída, de uma pressão maior para uma pressão menor, e os reguladores back pressure, que vai regular a pressão de entrada, como se fosse uma válvula de alívio. Logo mais a gente vai falar um pouquinho mais detalhado de cada um. Importante a gente afirmar que os reguladores de pressão, eles regulam somente a pressão e não a vazão, não o fluxo. Como ele tem ali um conceito muito parecido com uma válvula agulha com um obturador, às vezes é fácil confundir essa questão de conceito. Então, se a gente precisar controlar a vazão, a gente utiliza uma válvula agulha. Se precisar controlar a pressão, aí sim a gente utiliza o regulador de pressão que vai controlar a pressão independente do fluxo. Obviamente que dentro de uma faixa de vazão, de capacidade que esse regulador tenha. Outra coisa que é bom a gente afirmar, que os reguladores de pressão não devem ser utilizados para bloqueio. Algumas aplicações utiliza-se o regulador para um equipamento analítico e quando eu estou diminuindo a minha pressão e parando o meu trabalho ali com o meu regulador, algumas aplicações o pessoal não utiliza o próprio regulador para fazer esse fechamento. O ideal é que você tenha uma válvula agulha ou uma válvula esfera, tanto na jusante ou na montante do regulador, para fechar o sistema. Isso é por uma característica do obturador e o assento. O Paulo vai falar um pouquinho mais para vocês lá na frente sobre uma característica que a gente chama de creep, mas a gente vai falar um pouco mais detalhado porque que ele não pode ser utilizado para fazer o shut-off. Então, o regulador vai ter os seus elementos de controle, que é o obturador e o poppet, o obturador e o assento, e os elementos sensível/carga. Os elementos de controle é quem faz a atuação para fazer o controle, e o elemento sensível é quem faz o controle e manda atuar esses elementos de controle. Então, eu vou ter aqui uma entrada de alta pressão, vou fazer um ajuste na minha manopla, empurrando todo esse conjunto para baixo, gerando aqui uma saída de baixa pressão. Vou ter um sangramento ali no meu obturador. E a membrana, o diafragma no caso, vai fazer esse monitoramento para mandar abrir ou fechar o meu obturador em função da pressão regulada. Elementos de carga, o mais conhecido, e é o que a gente vai focar, inclusive, aqui, é o elemento tipo mola, normalmente utilizados em aplicações analíticas. É importante saber também que existem outros tipos de elementos de carga. Por exemplo, o tipo dummy load, que utiliza como piloto fluido do sistema, normalmente o fluido do sistema, pode ser um ar pneumático e tudo mais. Dummy load normalmente para aplicações onde eu preciso de altas vazões. Eu tenho uma combinação entre o dome e a mola. O dome ainda continua sendo o piloto principal, ou seja, o fluido, né? E a mola vai me dar um adicional de pressão no meu sistema. Então, por exemplo, uma aplicação bem comum é a aplicação com selo mecânico, onde eu tenho como referência a pressão do meu sistema, que a bomba está trabalhando, e o meu selo precisa ter um adicional, por exemplo, de um bar. Então, minha mola vai me gerar esse adicional de um bar no meu selo mecânico. Então, se eu tiver alguma variação do sistema, essa mola vai trabalhar em conjunto com o piloto principal, que é o fluido do sistema. E aí, os reguladores tipo pneumático. Reguladores tipo pneumático, normalmente se utiliza um equipamento eletrônico para gerar essa pressão, e ele trabalha por relação de pressão. Então, temos relações de 1 para 15, 1 para 30, 1 para 70,
E ele vai funcionar, vamos dizer assim, que seja 1:15. Se eu jogar 1 bar de pressão no meu piloto, ele vai ter 15 bar na saída, 2 bar, 30 bar e assim proporcionalmente. Elementos sensores existem basicamente dois tipos, diafragma e o tipo pistão. O que a gente vê de mercado normalmente dos reguladores tipo diafragma é que existem que utilizam normalmente a Sinox 304 ou 316. O da Surgilock trabalha com a Stelloy, exatamente para ter uma maior resistência mecânica, menor desgaste. Porém, existem também outros tipos de diafragma, pode ser de PDM ou até de Viton mesmo, borracha nitrílica. E por característica ele tem uma maior acessibilidade e por isso um menor tempo de resposta. A gente normalmente utiliza esses reguladores para aplicações analíticas, mas ele tem uma limitação até 500 PSI. Os reguladores projetados como pistão, eles têm menor sensibilidade e maior tempo de resposta, porém eu posso trabalhar com pressões maiores. A ideia aqui não é mostrar que um é melhor que o outro, tá? Isso é uma característica de projeto de cada regulador e é importante a gente sempre avaliar a aplicação para dimensionar o melhor tipo de mecanismo para o sistema. Opções de vente. Isso é uma coisa importante que normalmente a gente não observa para especificar um regulador. Primeiro vamos saber o que é vente. Reguladores convencionais, eu consigo fazer o ajuste de aumentar ou diminuir minha pressão. Essa é a função do regulador de pressão. Isso quando eu tenho um fluxo no regulador, isso é possível. Porém, o regulador, quando ele está a zero fluxo, ou seja, minha saída está fechada, regulador convencional não me permite diminuir essa pressão. Por isso vem a opção self-vent. O self-vent nada mais é do que um canal que eu tenho ali no diafragma, onde se eu tiver essa condição de zero fluxo e precisar diminuir minha pressão, ele vai conduzir esse excesso de pressão para o meu castelo aqui e vai conduzir para uma saída no corpo do regulador. Perfeito. Só que tem algumas aplicações que eu não posso fazer isso. Tem algumas aplicações que o fluido, eu não posso jogar simplesmente o fluido ali no ambiente. Então, aí vem a opção de Capture Event. Nada mais é do que uma porta, normalmente de 1/8 NPT, onde eu consigo conduzir esse fluido para um local mais seguro. Nesse caso, vocês vão ver que não tem o Self-Vent. Então, ele funciona basicamente para monitorar o funcionamento do meu diafragma. Então, se eu tiver algum problema no meu diafragma, eu consigo conduzir esse fluido que vai vazar ali para um local mais seguro. E aí eu tenho a combinação dos dois, Self-Vent com Capture Event. Opções de porta também é algo importante para a gente observar se vai ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita que o meu regulador vai funcionar. Por exemplo, esse regulador aqui, ele é da direita para a esquerda. Tem o HP, que é a minha alta pressão, o LP para baixa pressão. Seria a minha opção F aqui. Porém, tem algumas aplicações, por exemplo, para posto, que eu não preciso disso. Eu posso utilizar um regulador somente com manômetro de saída. Não necessariamente eu preciso ter os manômetros de entrada e saída, que seria essa minha opção B aqui. Só gostaria de reforçar aqui nesse slide que se vocês vão observar que esse manômetro ele é de 0 a 160 PSI. Porém, o regulador possui ajuste de 0 a 100 PSI, porque ele tem essa faixa de ajuste, então eu preciso colocar um manômetro com uma faixa de ajuste maior. Acontece que nós da Surgilock recebemos muitas solicitações de reguladores definindo a pressão de saída com o final de escala do manômetro. Isso pode gerar erros na hora de especificar. Então, nunca utilize o fundo de escala do manômetro para especificar o regulador, porque eu posso especificar um regulador maior do que a minha necessidade. E aí, para a gente especificar o regulador, primeiro eu preciso saber a função, se é um regulador redutor, se é uma troca automática, se é uma back pressure, pressão de entrada, o range de pressão de entrada, range de controle, pode ser, no caso do back pressure, seria a pressão de entrada, né, que é a minha pressão de controle de entrada, no caso do regulador, redutor de pressão seria a minha pressão de saída, a vazão necessária, o estado líquido, se é líquido ou gasoso. Até destaco aqui para vocês dois gráficos de curva de vazão do mesmo regulador para gás e para líquido. Vocês vão ver que
você tem uma diferença muito grande na capacidade de vazão. Ali você tem ali basicamente 1.000 litros para fluido gasoso e 8 litros para fluidos hidráulicos. Então é muito importante a gente saber o estado do fluido. Compatibilidade do sistema, se é aço inox, se é latão niquelado, se precisa de algum revestimento de sílica no sistema, principalmente quando a gente trabalha com H2S baixa concentração, as vedações, nesse caso aqui é Pestep, FIE ou PIC, mas poderia ser também Viton, dependendo do modelo do regulador, então a gente tem sempre que observar essa compatibilidade com o fluido que eu estou trabalhando. E as conexões de entrada e saída com as opções que eu mostrei lá anteriormente nas opções de portas, né? Os reguladores de pressão, eles, o próprio nome diz, né, regula pressão. Então, dentro do meu regulador, eu vou ter diversas forças, porque força é igual a pressão vezes área. Existe uma equação dentro do regulador que é F1, que é a minha força da mola, né? A força de carga, poderia ser o dome, por exemplo, vai ser igual a todas essas outras forças, que é F2, que é a força da mola do poppet, ou do obturador, né? A força de pressão de saída, né? Porque a pressão de saída ela gera uma força ali no meu diafragma, e a pressão de entrada. É importante a gente destacar essa fórmula aqui para explicar para vocês que o regulador, como ele trabalha com essa equação de equilíbrio, qualquer variação que eu tenho em uma variável vai afetar a outra para compensar, porque tem que chegar no equilíbrio. Isso vai ser bastante visível para vocês quando a gente for explicar a parte de SPE, que é o Supply Pressure Effect, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais a fundo disso. Bom, essa é uma curva típica de vazão de um regulador. Então, você tem a zona 1, que é a zona de lock-up, a zona 2, que é a zona que eu devo trabalhar, é o range ideal de vazão, né? E onde o droop ocorre, eu vou explicar para vocês, e aonde está a zona 3, que é o shocked flow, né? Então, vamos falar primeiro do lock-up. Imagina que eu estou trabalhando com um regulador com uma pressão de entrada P1, regulando para uma pressão P2 e uma válvula esfera ou agulha ali para abrir e fechar o meu sistema. Esse sistema está trabalhando. Se eu precisar fechar o meu sistema, o V2, o que vai acontecer com o P2, que é a minha pressão de controle de saída? Ela sobe. Isso a gente chama de lock-up. Por que é importante a gente saber disso? Se eu dimensionar um regulador superdimensionado com uma aplicação, por exemplo, uma vazão muito baixa, eu corro o risco de cair nessa zona de lock-up. E é uma zona que o regulador não vai trabalhar como deveria. Por isso que a gente sempre trabalha com a pressão, com a escala de ótima vazão. Vou falar aqui para vocês. O que influencia o lock-up? A força da mola e a força de pressão de entrada. Quanto maior a pressão de entrada, maior vai ser o meu lock-up. Então, eu tenho aqui o meu range ideal de vazão que eu posso trabalhar com o regulador. Porém, vocês vão observar que nesse range ideal, você tem uma queda de pressão. Essa queda de pressão a gente chama de droop. Então, imagina que eu estou trabalhando aqui a 80 litros por minuto a 15 PSI. Se eu tiver uma demanda sem reajustar o meu regulador, o que vai acontecer? A pressão cai. E o inverso também acontece. Se eu diminuir a vazão, ele aumenta. Esse efeito a gente chama de droop. Existem algumas maneiras para a gente poder reduzir esse droop, mas é sempre importante a gente observar isso na curva de vazão para ver se isso não vai afetar o funcionamento do meu sistema. Por isso que sempre quando a gente vai especificar o regulador de pressão, a gente tem que saber a vazão mínima e a vazão máxima do sistema. E aí a gente chega na última zona, que é a zona de shocked flow. Ela está bem no finalzinho ali. O que é o shocked flow? O shocked flow é uma condição máxima de vazão que o meu regulador suporta, onde ele parou de regular a pressão. Ele simplesmente abriu totalmente e ele está funcionando somente como um orifício restritivo. O interessante é que
nesse ponto da curva é onde é dimensionado o CV. O CV, inclusive, é um dado de catálogo, que é o coeficiente de vazão, assim como válvulas agulha, válvulas esfera, existe o coeficiente de vazão também para os reguladores de pressão. Só que vocês têm que observar que eles estão numa faixa que eu não posso mais trabalhar com regulador de pressão. É uma referência para eu saber a capacidade de vazão do meu regulador, mas não é um parâmetro para especificar. Então, nunca utilize o CV para especificar o seu regulador de pressão. Agora, eu vou passar para o Paulo, ele vai falar de alguns efeitos de performance aí, Joule-Thomson, depois vai falar um pouquinho de SPE, back pressure, e a gente finaliza com análise da curva de vazão. Bom dia, pessoal. Vamos falar então dos efeitos de performance. Vamos começar falando do CRIP, ou passagem direta. Como podemos identificar se o sistema está dando passagem direta? É simples. Vamos pressurizar a entrada, vamos supor que estivéssemos trabalhando com cilindros de entrada, né? Vamos abrir a válvula reguladora do cilindro, pressurizando a entrada do regulador e fechar o regulador para não ter pressão na saída. Com o passar do tempo, se a pressão de saída começa a aumentar, significa que está tendo passagem direta, né? O obturador não está funcionando, não está fazendo a vedação correta. E essa pressão de saída, ela continua a aumentar até se igualar à pressão de entrada, onde você não vai ter mais fluxo. Quais são as principais causas que provocam a passagem direta? Primeiro, a incompatibilidade do fluido com o material de vedação do assento, né? Vai ter um desgaste prematuro desse material e começa a ter a passagem pelo obturador. Segunda causa comum é a questão das rebarbas, uma sujeira, uma limalha, que venha da próprio sistema e ele se aloja ali, né, no obturador, impedindo o funcionamento correto do obturador. Isso acontece quando? Principalmente quando iremos fazer a substituição do cilindro. Às vezes não está alinhado, né, a mangueira, o conector da mangueira ou do tubo com o conector do cilindro, e quando iremos fazer o aperto, pode ser que na rosca ali se desprenda uma limalha que vai para dentro do sistema e danifica o funcionamento do obturador, ou até quando é utilizado fita Teflon inadequadamente na rosca do cilindro. Não é interessante, não é recomendado que se utilize fita Teflon ali, porque a vedação ela é metal-metal, né? Então não tem necessidade dessa fita. E a fita, parte da fita pode ir para dentro do sistema e também se alojar no obturador, impedindo o bom funcionamento. E a terceira causa é o próprio desalinhamento do obturador com o assento, que vai provocar essa passagem direta. Ou seja, por isso que dizemos que o regulador não é um dispositivo apropriado para fazer bloqueio. Aqui temos um exemplo de uma alta pressão, né? Uma linha vem com 3.000 PSI, ele passa pelo regulador que reduz para 100 PSI, perfeito? Por que a passagem, nesse caso, se o regulador falhar e der passagem direta, por que pode ser tão perigoso? À frente do regulador rajusante, nós temos ali um manômetro, PI, o rotâmetro, depois uma válvula de esfera, né? Se der passagem direta, esses componentes não estiverem preparados para trabalhar com essa pressão, no mínimo eles vão se danificar. Isso se não tiver um acidente, alguma coisa mais grave. Então, quais são as boas práticas para se evitar essa passagem direta? Primeiro, utilizar um filtro, né, a montante antes do regulador de pressão para filtrar e proteger essas limalhas que vêm do sistema, sujeira, etc. Segundo, utilizar uma válvula de alívio na saída depois do regulador de pressão, que caso o regulador falhe, dê passagem direta, a válvula de alívio vai atuar e não vai deixar a alta pressão ir para os componentes à frente, né, danificando os componentes. E a terceira boa prática é utilizar uma válvula esfera a montante, né, antes do filtro ali, uma válvula esfera para bloquear o sistema e para fazer a manutenção. Outro efeito interessante é o Joule-Thomson. Vocês estão vendo a fórmula que a pressão é diretamente proporcional à temperatura, né, se as outras variáveis estiverem constantes. Ou seja, se a pressão do sistema aumenta, a temperatura também aumenta. Se a pressão cai, a temperatura cai. É o que acontece no congelamento aí da foto do regulador de pressão e da linha. Nesse caso, a pressão ela cai drasticamente, a temperatura também cai muito rápido. E aí acontece o congelamento. Para vocês terem uma ideia, se estivermos falando de gás natural, a cada 2 quilos, 2 bar de queda de pressão, nós temos 1 grau Celsius de queda de temperatura. Tá? Como podemos fazer, então, para evitar
que isso ocorra? Primeiro, esquentando o gás da linha, né? O fluido. Como? Através de um traço elétrico, um traço a vapor, tá? Ou utilizar, por exemplo, uma quebra parcial dessa pressão. Em vez dela ter uma quebra muito acentuada, podemos utilizar 2 reguladores de estágio em série ou um regulador de 2 estágios para particionar, né? Para diminuir essa queda de pressão acentuada. É o que a gente vê, que podemos ver aqui nessa foto, onde temos uma linha aquecida, e o sistema, então, passa pelo primeiro regulador, que faz uma queda, a primeira queda de pressão parcial, o primeiro estágio, depois vai para o segundo regulador. Outro efeito interessante é o efeito do coeficiente de vazão. Pela fórmula, vocês estão vendo que o Q, a vazão, é diretamente proporcional ao coeficiente, ou seja, quanto maior o CV, maior vai ser a taxa de fluxo. Nós vimos isso, o Vinícius falou agora há pouco, que o CV é calculado como? Ele é medido no final da curva de vazão, né? Aonde o regulador está totalmente aberto e ele já não tem mais controle, ele já está entrando na área de shock and flow. Então, quanto maior o CV, maior vai ser a curva de fluxo. O CV também ele vai influenciar na variação da pressão de entrada do sistema, o SPE. Eu vou explicar à frente, daqui a pouco, o que é o SPE. E o CV também ele vai aumentar o lock-up, que é aquela variação entre a pressão estática e dinâmica do sistema que o Vinícius explicou agora há pouco. Outro efeito indesejado é o ruído. Às vezes é muito alto e incomoda mesmo, né? É um zumbido, um assovio da linha. Por que ocorre isso? Na verdade, quando o sistema está em funcionamento, tem fluxo, a própria velocidade do sistema faz com que os componentes do regulador comecem a vibrar, né? E cada componente ele tem uma taxa de vibração, ele tem uma frequência de vibração. Quando essa taxa de vibração ela se iguala e ela se multiplica, significa que essa vibração, o sistema entra em ressonância. E essa vibração é muito grande, parte dessa energia da vibração ela pode ser transformada em ruído. E aí acontece esse barulho, né? Esse zumbido. Então, o que podemos fazer para evitar também esse ruído? É simples, diminuir a velocidade, como? Aumentamos o diâmetro da tubulação ou diminuímos a perda de carga. Bom, senhores, falamos dos efeitos, agora eu vou falar de um critério de performance importante, que é o Supply Pressure Effect, o SPE. Nada mais é que a variação que a pressão de entrada tem sobre o sistema. Aí temos a equação de equilíbrio, né, do regulador de pressão, o Vinícius mostrou. A força 1, que é a força da mola, é o set point, que nós vamos ajustar na manopla, né? Ela é fixa, uma vez ajustada é fixa. A força 2 é a força da mola do obturador, que depende da força 1 também, a força contrária à mola do regulador, então também fixa. O que pode variar no sistema? A força de entrada F4 e a força F3. Como elas estão do mesmo lado da equação, significa dizer que se a força de entrada aumenta, a força de saída tem que diminuir, né? E se a força de entrada, então, diminui, a força de saída aumenta. E é isso que a gente chama de efeito SPE. E como é que é medido esse efeito? É através da razão das áreas, né? Nós temos, então, a área do obturador, que é aquela área menor, representada pelo círculo verde. Essa área é onde incide a força de entrada. E a área azul, a área maior, é a área do diafragma, do elemento sensor, é onde vai incidir a força de saída. Então, vamos supor, cada regulador ele tem uma relação de áreas, né? E esse regulador, por exemplo, então ele tem a área menor do obturador de 1 milímetro e a área maior do diafragma de 100 milímetros. A razão entre as áreas é 1 sobre 100, que é 1%. Então, a razão SPE para esse regulador é de 1%. Significa dizer que, se a pressão de entrada ela cai na entrada 100 bar, a pressão de saída ela vai subir, né? Sempre cai um lado, sobe o outro. A pressão de saída sobe quanto? 1% do 100 bar, que seria 1 bar. Vamos deixar isso mais claro através de um exemplo. Aqui nós temos um regulador da série KPR da Sogeloc, onde o SPE é de 1%. Então, se a pressão montante, a pressão de entrada do regulador cai de 3.600 para 2.600, ela caiu 1.000 PSI, a pressão de saída sobe. Quanto? 1% de 1.000, ou seja, 10 PSI. Então, o set point a princípio era de 50, ela vai subir para 60. Agora, isso é um fator indesejado no regulador. Por quê? O regulador, a principal função do regulador é
deixar a pressão de saída constante, né? Monitorar, fazer com que a pressão de saída ela seja mais linear possível, sem variação e tenha até repetibilidade. Então, se ocorre essa variação, é um fator indesejado. O que a gente pode fazer para evitar esse efeito? Primeiro, utilizar um regulador de 2 estágios para particionar justamente essa queda de pressão acentuada, ou utilizar um obturador balanceado. Vamos falar sobre os dois. Ó, aqui nós temos, então, dois reguladores em série, tá? Então, no primeiro momento, nós temos 3.600 PSI de entrada. O primeiro regulador, ele abaixa para 500 PSI, que entra no segundo regulador, e, finalmente, na saída do segundo regulador, o set point desejado, 50 PSI. Vamos supor, então, que nós temos uma queda de pressão de entrada de 2.000 PSI. Está baixando de 3.600 para 1.600. Se caiu na entrada, sobe na saída, perfeito? Sobe quanto? 1% da variação dos 2.000, ou seja, sobe 20 na saída. A pressão de saída, então, que era 500, passou para 520. Agora vamos analisar o segundo regulador. Pronto, estamos tendo um aumento na entrada, ou seja, teremos uma queda na saída do segundo regulador. Um aumento de quanto? 20 PSI. 1% de 20 PSI é 0,2, ou seja, teremos uma queda na saída de 0,2 PSI. Então, o set point, que a princípio seria 50, menos 0,2, vai ser 49,8. Veja que o efeito SPE foi diminuído bastante em função da queda parcial dessas pressões, né? Isso pode ocorrer também utilizando um regulador de 2 estágios, que na verdade é um regulador, né, uma peça só, onde temos 2 reguladores incorporados. Então, nesse caso, nós temos a entrada de 3.000 PSI, vai passar pelo primeiro conjunto obturador, representado ali pela cor laranja, as setas laranjas, né? E aí, esse regulador da direita, ele não tem manopla, tá vendo? Ele já tem uma pressão de saída chamada pré-setado. Então, por exemplo, ele já vai abaixar para 500 PSI. Essa pressão de saída, que vem pelas linhas azuis, vai passar no segundo obturador, e aí sim nós temos a manopla para fazer o ajuste para a pressão de saída desejada, que é os 50 PSI. Então, pessoal, falei primeiro da primeira possibilidade de diminuir o efeito SPE, que seria 2 reguladores em série ou regulador de duplo estágio. O segundo modo é utilizando um obturador balanceado. O que vem a ser isso? Primeiro eu vou mostrar o que é um regulador desbalanceado. Nós temos 2 figuras aí, né? Um regulador convencional, obturador convencional. Então, nós vimos anteriormente que força é pressão vezes área. Então, vamos calcular a força F4. A princípio, temos 200 bar de entrada, incidindo sobre a área do obturador. Qual que é a área do obturador? O diâmetro é 10 milímetros, né? A área é πd2 sobre 4, a área vai ser 78,5 milímetros. Então, a força vai ser 200 bar vezes 78,5 milímetros. A força F4 é de 1.570 newtons, perfeito? E, a princípio, nós temos uma pressão de saída de 5 bar. Ok? Vamos para a segunda figura. Agora estamos reduzindo a pressão de entrada pela metade. Caiu para 100 bar. Refazendo os cálculos, teremos uma força F4, também cai pela metade. Ele foi para 785 newtons. Quando tivermos uma queda de pressão ou de força na entrada, vai implicar num aumento de pressão na saída. Então, aquele 5 bar, originalmente, passou para 8,43. Ele subiu mais de 60% em função do efeito SPE. Agora vamos para um regulador com obturador balanceado. Olha a diferença. Vocês estão vendo que tem um canal que interliga a pressão de saída 5 bar com a parte inferior do obturador, né? A pressão é 5 bar, é a mesma na parte inferior. Então, na figura à esquerda, a primeira figura. Então, a pressão de entrada 200 bar, ela não incide sobre toda aquela área do obturador, é só sobre a diferença, porque a parte de baixo está com 5 bar. Então, fazendo os cálculos da força F4 no primeiro momento, a força cai bastante em função da queda da área. Ela caiu para apenas 154 newtons. Agora vamos avaliar, fazendo a redução do sistema, a outra figura. Se reduzirmos a pressão de 200 para 100 bar, e refazemos os cálculos, a força de entrada F4 vai cair para 77 newtons. Se teve uma queda de pressão ou de força na entrada, vai provocar o quê? Um aumento na saída. Só que essa força é muito menor, então ela provoca um aumento de pressão na saída muito menor. Ela saiu, então, originalmente de 5 bar e foi para a saída de 5,33. Então, tivemos uma variação aí de aproximadamente um pouco mais de 5% e não mais de 60%, como nós vimos anteriormente.
Bom, senhores, agora vamos falar um pouco sobre os dois tipos de reguladores, né? A gente falou muito do regulador redutor, e vamos falar agora também sobre o regulador back pressure. Bom, o que o regulador redutor faz, então, só para fixar a informação? Bom, temos os cilindros ali, vamos supor que temos 200 bar de entrada. E o set point é 50 bar. Você quer regular para 50 bar. Então, o que ele faz? Ele controla a pressão de saída de até 50 bar, de 0 a 50 bar. Perfeito? Então, ele regula a pressão de saída. O back pressure, não. Ele já vai controlar a pressão de entrada, a pressão montante, que é representada, então, por esse círculo azul. Como é que funciona? Vamos supor que nós temos os mesmos 200 bar de entrada e o set point é 50 bar. O que ele vai fazer? Ele vai manter a pressão de entrada a 50 bar e a diferença dos 200 menos os 50 bar, ou seja, 150 bar, ele vai jogar para a saída. Por isso que falamos que ele tem um funcionamento semelhante a uma válvula de alívio proporcional, mas evidentemente com uma resposta muito mais rápida, né? E muito mais eficiente, muito mais confiável. Para fixar a informação, temos aí a relação de forças. Então, a entrada, a força 1, se ela for maior que a força da mola, significa que ele vai empurrar a mola e jogar o resto da pressão para a saída, perfeito? Se for menor, ele vai manter a pressão de entrada de acordo com o set point ou menor que o set point. Vamos dar um exemplo, então, de aplicação desses dois reguladores de pressão. Nós temos um regulador redutor à esquerda e um regulador back pressure à direita, tá? E um exemplo de utilização de dois reguladores é o tanque blanket. O que é o tanque blanket? O tanque blanket é um tanque, né, de armazenamento de líquido, que normalmente ele trabalha com a variação muito pequena de pressão, né? Ele trabalha num range aí de 10 a 50 milibar. É muito utilizado para a indústria farmacêutica e a indústria de cosméticos, a indústria alimentícia. Então, ele trabalha com essa pressão baixa para manter o consumo reduzido de gás, tá? Então, a redução do regulador convencional, frequentemente ele é setado para 10 milibar. O redutor, então, 10 milibar, o set point. E o back pressure, ali à frente, ele está setado para 40 milibar. Será que poderíamos utilizar aí na área de vapor, que a gente chama também de headspace, né? Aquela área poderia estar com ar atmosférico? Não é recomendado. Por quê? Porque ali o ar atmosférico contém o oxigênio, né? E outros contaminantes que podem provocar, por exemplo, uma corrosão interna do tanque, a própria degradação do estoque, né? Então, para prevenir esse problema, normalmente nós utilizamos um gás inerte, o mais utilizado é o nitrogênio. Então, os dois reguladores ali, eles vão permitir a entrada do nitrogênio ou a retirada de nitrogênio, tá? Então, vamos explicar melhor o funcionamento. Vamos supor que a taxa de vazão de saída seja maior que a taxa de entrada. Significa dizer que está saindo mais líquido, né? Então, o nível do tanque está abaixando. Se está abaixando, está aumentando a área disponível do headspace, então a pressão de vapor cai. Quando a pressão de vapor cai e ela chega à pressão de 10 milibar, ele libera a entrada de nitrogênio para recompor o sistema, para preencher aquela área de líquido que saiu, perfeito? Até para não criar um vácuo e ter um problema no próprio tanque colapsar, por exemplo, né? Apesar daí a pressão ser baixa. E ao contrário, quando a taxa de entrada de líquido é maior que a taxa de saída, significa o quê? Que o nível do líquido está aumentando. Se está aumentando o nível do líquido, ele começa a pressurizar, aumentar a pressão da área de vapor. Se aumenta a área de pressão da área de vapor e ele chega a 40 milibar, que é o set point do back pressure, ele alivia a pressão para o sistema, mantendo a pressão do tanque sem ter nenhum tipo de risco, certo? Então, esse foi um exemplo de aplicação dos dois reguladores. Agora, vamos fazer uma análise de curva de vazão, selecionando o regulador redutor de pressão. Temos aqui um exemplo real, tá, de um cliente nosso, onde ele utiliza o oxigênio para fazer, com o maçarico, né, para fazer o fechamento das ampolas de vidro na indústria farmacêutica. Bom, então, a situação dos parâmetros é a seguinte. Temos uma pressão de entrada da linha de 7 bar, e essa pressão vem da onde? Então, vamos supor que temos ali cilindros abastecendo uma central de gases, né? O primeiro regulador de pressão, ele vai reduzir, por exemplo, a pressão de cilindros para a pressão da linha, que é 7 bar. E nós vamos, então, fazer a análise do segundo regulador, um regulador de posto que vai controlar a pressão que vai entrar no equipamento, perfeito?
Então, a pressão da linha de entrada é 7 bar. A pressão de saída, para o equipamento funcionar corretamente, seria 4 bar com uma vazão de 100 litros por minuto. Perfeito. Aqui temos um diagrama, né, com as várias curvas de vazão. E temos, então, curvas pretas e azuis, né? Como selecionar? Cada curva dessa, ela representa um regulador de pressão ou mais de um. Por exemplo, aquela curva preta acima, ela tem aqueles números embaixo, 1000 PSI, 68,9 bar, né, 3.600 ou 6.000. Significa dizer que aí nós temos 3 reguladores de pressão que têm o mesmo comportamento da curva de vazão, né? Então, essa curva, ela representa esses 3 reguladores de pressão. Nós temos que escolher um regulador que atenda às variáveis de processo. Pois bem, vamos começar. Como fazemos isso? Primeiro, temos que olhar a pressão de saída, a pressão de controle do sistema. Bom, a gente precisa de uma pressão de saída de 4 bar. Qual iremos selecionar, a curva preta ou azul? A curva preta, porque a azul ela só vai até 3,4 bar na saída. Então, selecionamos as curvas pretas. Qual das curvas pretas iremos utilizar? Nós temos 3, né? Bom, aí vamos analisar então a pressão de entrada. A pressão de entrada é 7 bar. Então, vamos excluir a primeira curva acima, né, que a pressão é muito alta, e vamos analisar. Vamos trabalhar com a curva de 500 PSI, ou seja, 34,4 bar, ou 6,8 PSI. A princípio, a gente fala, ó, bom, vamos trabalhar com a pressão de 34,4 bar, que é a maior que 7 bar. Porém, temos que analisar o seguinte, esse comportamento é para essa pressão de entrada, de 34,4 bar. Significa dizer que para 7 bar, que é muito menor, teríamos que fazer um interpolamento da curva, que ela ia ser muito mais baixa que essa. Então, vamos trabalhar com a curva de baixo, a curva de 6,8. Por quê? Se essa curva atender a necessidade do processo, significa que ela vai atender o 7 bar de saída desejado. Perfeito? Então, quais são as variáveis de processo? Analisando essa curva. Bom, nós temos que ter 4 bar na saída. Vocês estão vendo que está representado ali pelo eixo Y, a saída, a pressão de saída. Então, do lado direito, nós temos 4 bar, fizemos a reta. E vamos fazer também a vazão de trabalho necessária, que vai ser o quê? 100 litros por minuto. A interseção dessas duas variáveis vai indicar o ponto no qual a curva teria que trabalhar. Significa dizer que, nesse ponto de interseção, está abaixo da curva analisada, a princípio ele atende essa curva, esse regulador, ele vai atender essas variáveis. Por quê? Porque, para essa pressão de 4 bar na saída, considerando a curva de vazão, nós teríamos como fornecer até 340 litros por minuto na saída, aproximadamente, representado por essa curva verde. Perfeito? Então, podemos dizer, então, que essa curva de 6,8 bar atende o processo? A princípio, sim. Porém, temos que analisar uma outra variável. Esse gráfico, ele está direcionado para o fluido nitrogênio. Ele foi feito para nitrogênio, perfeito? E nós estamos trabalhando com oxigênio. Aí, então, temos uma outra consideração, que é o seguinte, um fator de correção da gravidade específica para trabalhar com oxigênio. Nesse caso, teremos que multiplicar, então, aquela vazão de saída que conseguimos anteriormente, de 340 litros por minuto, por 0,94. Vai dar aproximadamente uns 300 litros por minuto. Como é maior que os 100 litros que era estimado para o sistema funcionar, significa dizer que esse regulador atende com folga a necessidade, os parâmetros do sistema. Ok? Bom, senhores, estamos terminando a apresentação. Queria dizer o seguinte, além dos reguladores de posto, a Sogelog fabrica e fornece, nós também fornecemos soluções montadas, né? Ou seja, centrais de gases. Então, temos aí um posto de consumo, né? Onde temos um regulador com a válvula de bloqueio abaixo, temos centrais de gases 1+0 com troca manual, né? Só o cilindro de um lado, centrais de gases 1+1 ou mais de 1+1, 2+2, 3+3, centrais manuais, né? E também temos centrais de gases com troca semiautomática. E além da fabricação dessas centrais, nós podemos fazer também o serviço de instalação das centrais e da rede, de consumo. Perfeito?
Agradeço a todos que ficaram até esse momento e a partir de agora estamos disponíveis para as perguntas. Muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, Paulo. Eu acho que bastante elucidativo a apresentação de vocês. Eu pediria, como de costume, aos participantes que tiverem questionamentos que o façam aqui no chat, para que nós possamos endereçar, então, as nossas perguntas aos apresentadores, juntamente com o suporte técnico do Sávio Coelho. Inclusive, o contato de todos está aqui na tela. Eu gostaria de lembrar a todos que, ao final, por gentileza, possam preencher a nossa pesquisa de opinião, que é de extrema importância para nós, entendermos o que nós estamos fazendo de correto, o que vocês gostariam que fosse alterado, enfim, então o que vocês puderem contribuir seria de grande valia para nós. Enquanto não temos ainda perguntas, eu queria reforçar que o nosso próximo encontro será na quarta-feira da semana que vem, haja visto que há um feriado nacional, que é dia 11, quinta-feira próxima, que será Corpus Christi. Embora tenha havido aqui uma antecipação em São Paulo, isso não aconteceu em todo o país. Então, em respeito a todos os nossos clientes e parceiros, nós alteramos a data para quarta-feira, dia 10/6, às 10 horas, e o tema será aplicação e boas práticas de mangueiras. A pergunta aqui do Alexandre, muito boa apresentação, a gravação poderia ser enviada aos participantes. Alexandre, nós estamos viabilizando para que esta gravação ela seja disponibilizada no site da Swedlock, não só essa, como todas as anteriores que foram gravadas. Então, isso será disponibilizado em breve, então nós avisaremos a vocês. Nós estamos ainda fazendo os ajustes técnicos para isso, entretanto, neste exato momento não tem. O que nós temos disponibilizado a todos são as apresentações em PDF, o PPT que foi apresentado em PDF, então isso pode ser pedido ao consultor técnico de vocês. Caso não tenha um consultor técnico, inclusive foi postado aqui no chat um endereço para que se possa pedir isso, ou até mesmo algum tipo de atendimento, e o endereço para isso é webinar@techflux.com.br. Esse serve para que nós enviemos o material, que nós possamos alocar um consultor técnico a quem não tiver consultor para a sua empresa. Muito bem, temos aqui uma pergunta, Gago Almeida. Bom dia, tive problemas de conexão, perdão, só um minutinho aqui que... mas o pouco que vi achei super interessante, gostaria de reforçar o pedido para disponibilizar a gravação. Ok, acabou de ser respondido. Vamos lá. Na verdade, todos aqui estão pedindo a gravação. Por enquanto, não tenho perguntas. Lembrando ainda, quem tiver acesso a esse chat, todas as perguntas podem continuar sendo feitas após a apresentação. Então, quem se sentir mais à vontade de fazer perguntas pelo chat mais tarde, não tem problema, porque nós temos como rastrear essas perguntas, entrar em contato, responder pelo próprio chat, voltar com telefonemas aos nossos clientes. Muito bem, a Fabiana ela já colocou tanto o QR Code quanto o link da nossa pesquisa de opinião. E, por hora, eu não tenho ainda nenhum questionamento. Legal, conceito de grande importância e, na maioria das vezes, do nosso desconhecimento. A empresa tem alguma linha de reguladores de válvulas de controle? Linha simples, suprimento de ar, 35 PSI, por exemplo. Alexandre, nós temos, tá? Mas dependendo da sua necessidade, se for alguma aplicação, por exemplo, pneumática, teríamos que avaliar se de repente teria necessidade de um regulador, por exemplo, com muita precisão. Talvez não tenha necessidade não teria necessidade de ter tanta precisão. Aí vai depender se for por uma linha de ar comprimido, simplesmente. Talvez existem reguladores mais simples para esse tipo de necessidade. Mas a gente teria que avaliar a necessidade, de repente tem algo para te oferecer, sim. Obrigado ao Vinícius. Tem mais uma pergunta aqui. Parabéns pela apresentação. Gostaria de saber se vocês já estão comercializando válvulas de controle de pressão para sistemas gás líquido simultaneamente. Eu acho que eu vou responder esta. Sistema gás líquido simultaneamente,
provavelmente em parques de processo ou mesmo sistemas de amostragem, condicionamento de amostra, sim, é possível, né? A questão é ver as características dos fluidos para ver o que melhor se encaixa, né? Mas, com certeza, se existe um mix gás líquido, o sistema, normalmente, se for de baixa pressão, seria talvez diafragma convolado ou pistão, ou ainda, a depender da taxa de vazão, por isso que também são informações muito importantes e pertinentes aí para se dimensionar o regulador. A depender da vazão, tem que ser um dome pilotado, ou algo mais específico até. Mas sim, nós temos uma ampla gama de reguladores, desde reguladores, né, de pequeno volume até reguladores de altíssimas capacidades de vazão, teria que analisar caso a caso. Muito obrigado, Sávio. Para quem não conhece o Sávio, que é um pouco incomum não conhecer o Sávio é o nosso engenheiro de aplicações, Sávio Coelho. Mais uma pergunta aqui, nós temos uma pergunta do Estevão Scherer. Bom dia, alguma indicação para a estabilidade de pressão para acetileno entre 8,5 e 9 PSI com vazão intermitente de 5 litros por minuto? Essa é uma pergunta mais fácil. Na realidade, realmente, o acetileno, em suas aplicações, quer seja solda corte, e quer seja talvez na aplicação analítica e absorção atômica ou outro tipo de espectrofotômetro de chama, né? Mas essa vazão de 5 litros por minuto, ela está dentro da capacidade de vazão dos cilindros de acetileno, é 10% da carga máxima, ou seja, no cilindro de 9 kg você consegue tirar aí 900 metros por hora, mas essas conversões de peso para volume, então está dentro aí dos 5 litros por minuto, até porque na absorção atômica vai consumir em torno de 9 litros por minuto, uma condição normal. E 8,5, 9 PSI realmente está dentro da faixa de segurança do acetileno. Sim, para uma configuração como essa aí, o ideal é que seja um regulador de pressão e ele trabalhe numa faixa aí de até 15 PSI, até porque o acetileno não se deve trabalhar em uma pressão superior aí a 1,5 bar, ou seja, mais de 30 PSI, isso é a pressão aí de instabilidade do acetileno seria perigoso. Então, realmente, equipamento para acetileno é específico para acetileno. A próxima pergunta, Joana Quempetro. Bom dia, parabéns pela apresentação. Central de gás semiautomática 1+1. Existe uma limitação quanto ao tipo de gás a ser empregado? Não existe na prática, até porque ela vai ser dimensionada ao tipo de gás, né, o material de construção adequado. Por exemplo, se for para oxigênio, a melhor opção seria em latão com limpeza, conforme a STM G93, nível C mínimo, mas a questão seria os patamares de vazão, né, e potenciais contaminantes, né? Mas para gases puros, né, não seria tanto problema em termos de gás, em termos de fluido. Novamente, o que pode ou não dimensionar uma central semiautomática é o patamar de vazão a ser necessário, porque esses equipamentos eles têm uma capacidade de vazão mais limitada que um regulador puro e simples, né? Um regulador unitário. Ok? Mas teríamos que avaliar o seu caso com as informações complementares de fluido, pressão e vazão de trabalho para ver se encaixa na característica do equipamento. Muito obrigado, Sávio. E para quem não sabe, os nossos webinars já se tornaram internacionais. Nós temos, inclusive, aqui uma pergunta de Moçambique, que é um cliente parceiro do distribuidor da Swedlock da África do Sul. Então, a pergunta do Benildo Guleli: alguma aplicação dos reguladores de pressão da Swedlock em cromatógrafos online de gás, em online gas chromatograph? Esses cromatógrafos online são os cromatógrafos do processo, né? Ou seja, são aqueles, como nós chamamos aqui, os painéis de condicionamento de amostra, onde, porventura, você queira reduzir tanto a pressão dos gases que alimentam os detetores, como a própria amostra em si, né? Ou mesmo os gases de calibração. Mas sim,
nós temos não somente daí os reguladores de pressão, mas também a solução completa, como o próprio painel de condicionamento de amostra, se for o caso. Muito obrigado, Sávio. Mais uma pergunta aqui do Felipe Dias Faglione. Bom dia, a passagem de H2S pode prejudicar os controladores de pressão? Essa é uma pergunta um pouco mais simples e complexa ao mesmo tempo. O H2S puro, o H2S anidro, não. Até porque, se for imaginar, as empresas de gases comercializam o H2S em cilindros de ácido carbono, e isso não tem efeito adverso algum. O problema é a umidade. Então, se a sua amostra, ela potencialmente tem umidade, isso seria um grande problema, sim. Poderia causar danos aos reguladores, às válvulas, a tudo. A outra coisa, se porventura for uma mistura padrão, calibração, ou mistura padrão primário à base da H2S, daí entenda-se que sejam feitos a partir de gases muito puros, daí não haveria a possibilidade de umidade, exceto em caso de vazamento, onde haveria aí a difusão atmosférica e a aspiração do ar úmido. Seria também um problema. A outra coisa daí é, a depender do patamar do H2S no fluido, daí pode ser necessário o uso de revestimentos, como silfinete, silconete, que são a base de silício, sílica. Então, tem que analisar muito especificamente, porque realmente o H2S é algo danoso, na presença de umidade ele forma ácidos, mas também a aplicação tem que ser melhor estudada, até pelo próprio patamar de H2S e seus contaminantes que porventura estejam. Mas sim, a depender das condições, pode danificar sim, mas tem saída para tudo, tem solução para tudo isso. Muito obrigado, Sávio. O Cláudio aqui está agradecendo a apresentação e ele gostaria que vocês comentassem mais sobre a diferença entre as válvulas de alívio proporcional e back pressure, e quando usar uma ou outra. Então ele está pedindo para comentar um pouco mais a diferença e quando usar uma ou outra. E seria uma aplicação, ele está especificando aqui que seria, a pergunta é referente a uma aplicação para líquidos em baixa vazão, de 1 a 10 mililitros por minuto e cerca de 1000 PSI de diferencial em laboratório. Ô, Cláudio, pode falar, sabe? Quer falar? Assim, a questão aí é meramente conceitual, né? A válvula de alívio proporcional, como o próprio nome diz, ela vai ter a sua capacidade de vazão aumentada ou diminuída proporcionalmente à pressão de entrada. Se ela está presetada, por exemplo, para abertura a 1000 PSI ou 1200 PSI, 20% acima, alguma coisa assim, isto vai fazer com que ela inicie a sua abertura nesse patamar. Mas é uma abertura lenta e gradativa. Ou seja, é possível que, se você calibrar esta válvula para 1.200 PSI, que seja, ela em 1.200 ela inicia a abertura, mas é um chiado inaudível. Chegando em 1.500 PSI, inicia uma abertura melhor, com a maior capacidade de vazão, ou seja, uma válvula de alívio proporcional ainda permite um certo acréscimo da pressão de saída, né? Por consequência, aí, quer queira, quer não, faz com que a pressão interna do seu sistema, do seu reator, ela possa ainda ter um acréscimo, diferente de uma back pressure. Uma back pressure, se bem dimensionada, ou seja, back pressure sendo um regulador de pressão, e se bem dimensionado, vai ter a sua capacidade de vazão. Ou seja, se você ajustar num patamar de 1.200 PSI, na mesma condição, se o coeficiente de vazão estiver adequado, ela pode conseguir manter a sua pressão em 1.200 sempre, porque se porventura a pressão do seu processo tender a se elevar a 1.500, esses 300 PSI excedentes, eles serão imediatamente eliminados, a depender para a atmosfera, a depender para o sistema flare, a depender para o neutralizador, mas, evidentemente, uma back pressure tem uma performance muito melhor em termos de controle de pressão de processo, se comparado aí a uma válvula de alívio proporcional, ok? Muito obrigado, Sávio, pela resposta. Nós estamos nos encaminhando aqui ao final do webinar.
Não temos, por hora, nenhuma outra pergunta. Ficaremos aqui mais alguns minutos. Relembrando que aqueles que não quiserem fazer a pergunta agora, podem usar o chat do webinar no decorrer do dia, porque os nossos consultores técnicos, não só Paulo e Vinícius que fizeram a apresentação, bem como o Sávio, que fez o suporte técnico, acessam esse chat, entram em contato, né? Toda a nossa equipe à disposição, a Fabiana do marketing também, que está ajudando aqui, quem está com dificuldade em baixar o PDF. E vamos aqui encerrando, então, a nossa apresentação. Muito obrigado aos nossos 100 clientes e parceiros. Muito obrigado aos nossos parceiros e clientes de Moçambique também. Todos muito bem-vindos. Esperamos que tenham aproveitado o conteúdo de mais um webinar. Relembrando que o nosso próximo encontro é quarta-feira, excepcionalmente quarta-feira da semana que vem, dia 10, por conta do feriado, com o tema aplicação e boas práticas de mangueiras. Paulo, Vinícius, mais uma vez obrigado, Sávio, Fabiana, a toda a nossa equipe da Suedlock que nos ajuda direta e indiretamente nos webinars e no dia a dia. E eu deixo aqui um abraço de boa quinta, bons negócios para todos. Muito obrigado.